Quando você acompanhou aí a violência, né, as manifestações do final de semana em São Paulo, e acho que elas vêm ao encontro que a gente está falando como tema central hoje. Como é que você viu aí a intervenção da polícia, né? A impressão que se deu é que as operações policiais para conter as manifestações não estavam tão bem estruturadas para conseguir equilibrar as forças com os manifestantes. Eu vi algumas imagens agora no final de semana, né? A gente conseguiu algumas imagens, vamos passar daqui a pouquinho, mas a impressão que dá é que está havendo enfraquecimento das forças de segurança no meio dessa polarização política. Qual que é a tua visão em relação a isso? Mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco no estúdio. Antes de mais nada, só saudar novamente aí meus colegas, aí, deputado Coimbra, Chico, Oséias, é um prazer aí revê-los aí, mesmo que à distância, mas é sempre um prazer estar num bate-papo com vocês aí. Eu recebi realmente essas imagens, alguma coisa deu pra gente estar acompanhando nessa correria no dia a dia, e eu sinceramente fiquei chocado assim no emprego do efetivo para esse tipo de manifestação, né? Acho que falta de planejamento, né? O emprego é meio equivocado, são perguntas que a gente coloca no ar aí, porque você não pode ter o agente exposto dessa forma, né? Então... Se tiver depois a imagem, eu queria até colocar, tem uma foto que mostra uma faixa pedindo o fim da polícia. Bom, eu quero então já ir para o deputado. Queria a sua fala, deputado Tenente Coimbra. Como é que o senhor recebeu essas imagens e até com uma série de manifestações pedindo o fim da polícia militar, né, no momento de tanta polarização, e parece que as forças policiais estão cada vez mais acuadas por parte da sociedade que quer desmontar essa força e essa autoridade do Estado fundamental para a preservação da democracia. Como é que o senhor enxerga tudo isso? Infelizmente tem forças que querem sim desmontar a nossa segurança pública de uma maneira geral. Desmilitarização da polícia, sucateamento de equipamentos da polícia, das guardas, da polícia civil, criando restrições, inclusive impeditivas de alguns tratos. Então tudo isso não corrobora para o bom desenvolvimento da parte de segurança pública. As imagens em questão falam por si só. Infelizmente, tivemos, eu acho que aquela imagem em questão eram guardas do próprio metrô, não tenho conhecimento se eram os próprios policiais, mas você vê o nível, atirando uma pedra consideravelmente grande. Se o militar ali, o guarda, não tivesse de capacete, né, podendo chegar a um ferimento gravíssimo. Então, esse enfrentamento, infelizmente, impulsionado por questões políticas, isso mostra o desrespeito com a parte de segurança pública, com as instituições, que tem que sim, esse tipo de ação tem que ser respondido à altura, porque senão isso retorna a acontecer e consideravelmente aumentando o estrago. O que chegou para você, Osés, em termos de informação, e como é que você analisa o momento político que a gente está vivendo hoje diante de toda essa polarização e o enfraquecimento das forças de segurança? França, a informação que eu tive foi via acesso à grande mídia e, de fato, tem sido veiculado que são seguranças do metrô do estado de São Paulo. As imagens, elas retratam a dificuldade que tem alguns setores da sociedade em conviver com o Estado democrático de direito e conviver com as regras e obedecer e reconhecer os poderes constituídos e as forças que lá estão constituídas para a manutenção da ordem. E o direito constitucional da livre manifestação do pensamento, da livre manifestação das suas bandeiras políticas, ideológicas, religiosas, o direito de se manifestar, que a Constituição ela assegura, ela tem que acontecer dentro dos limites e dos ditames legais, sem, contudo, infringir normas. E o Estado é quem tem esse dever legal de garantir que as manifestações ocorram dentro da ordem, até para a segurança dos próprios participantes da manifestação. Aí, provavelmente, como as disputas políticas estão se acirrando no país, com a polarização, com o irracionalismo, muitas das vezes, nas manifestações, o Estado tem que se preparar
para situações semelhantes ou até piores do que essa que aconteceu, que a gente lamenta bastante, que o cidadão, no exercício do seu direito constitucional, venha exorbitar a ponto de colocar em risco a vida de profissionais que são preparados, estão lá para ajudar a população. Eu já ouvi você falar algumas vezes, comandante Coelho, que as pessoas não cumprem as leis se não se sentirem de alguma forma coagidas ou preocupadas com a punição. É a punição que leva as pessoas a cumprirem, ou pelo menos é a visão de boa parte da população, para o cumprimento das normas de convivência em sociedade. Se a gente considerar que essa visão é a correta, até que ponto você entende que a imprensa colabora ou que os nossos veículos de comunicação, as nossas produções culturais estejam colaborando para essa glamorização e para esse sentimento de impunidade? Quando a gente fala de glamorização, é aquela ideia de que o crime compensa, né? É aquela ideia de que as garotas talvez enxerguem como um ídolo ou como alguém bem-sucedido um sujeito que comete crimes, que é violento, enfim, que enfrenta as forças de segurança. Se é verdade essa visão de que só o medo da punição leva as pessoas a controlarem o seu ímpeto violento ou de infringir a regra ou as leis, até que ponto os nossos órgãos de imprensa, a nossa comunicação e a nossa produção cultural colaboraria com isso? É um questionamento que é meio complexo, né? Eu tenho uma opinião pessoal já de um bom tempo, onde eu tenho visto, né? Primeira coisa, a notícia boa é pouco veiculada, né? Bons programas, boas iniciativas, o que normalmente a imprensa, de um modo geral, acha e o que vende de fato, infelizmente, é a tragédia, né? Grandes assassinatos, roubos, né? De um modo geral, isso que toma conta das mídias como um todo, né? Infelizmente é uma cultura já de um bom tempo. E recentemente, inclusive, falando de uma mídia ainda mais elaborada, nós tivemos alguns documentários que foram feitos, né? E filmes do Pablo Escobar, do Castor de Andrade, recentemente do Rio de Janeiro, que está em sucesso em alguns canais aí, de redes de streaming. De TV a cabo, de streaming. Então, quer dizer, Casa de Papel, que também teve uma grande repercussão, fala de um crime lá na Espanha, né, que trata disso, quem assistiu as temporadas, né, dessa série. Então, assim, de um modo geral, as pessoas elas têm essa atração pela tragédia, pelo sensacionalismo que muitas vezes é tratado em jornais aí, de uma mídia, de forma geral. Não é uma emissora específica, são todas que tratam isso. Eu acho que é uma mudança de paradigma que a gente tem que repensar, né, e realmente valorizar mais a questão de boas ações, boas práticas, boas condutas, e diminuir essa enxurrada de mídia negativa, que, na minha opinião, é tratada. Eu diminui muito a assistir jornais ou até alguns documentários que não tratam realmente coisas proativas ou positivas.